Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Eles fizeram um filme sobre o dia que durou 21 anos. Flávio e Camilo Tavares. Venham pra cá. Nós temos aqui o conjunto da obra Pai, e Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo. É engraçado, você sabe que eu sempre tenho muita dificuldade em lembrar exatamente que foram 21 anos. Porque geralmente a gente fala, foram 20 anos, ou fala 20 e poucos anos. Não tem essa coisa assim tão... Maioridade, né? 21 anos. Maioridade. Essa coisa definitiva, essa marca de 21 anos. O título é maravilhoso. O dia que durou 21 anos. Com documentos colhidos, inclusive, nos Estados Unidos e colhidos aqui no Brasil. Exato. Onde foi mais difícil colher esses documentos? No Brasil ou nos Estados Unidos? O Camilo, que é o cineasta, eu fiz a produção, ou seja, arrumei o dinheiro e as entrevistas, mas o filme... E viveu os 21 anos. E vivi os 21 anos. Mas o Camilo é que fez essa pesquisa. Camilo, junta do seu pai, pode chegar mais perto. Essa garimpagem. Já tem idade, já pode chegar perto. Obrigado. Essa garimpagem, como é que foi? Jô, começou nos arquivos dos Estados Unidos, né? A gente queria fazer um filme diferente sobre o golpe, né? E aí teve a John Kennedy Library, né, que é do presidente Kennedy, e a Lyndon Johnson Library nos Estados Unidos, que a partir dos 20, 30, 40 anos libera o top secret, né, os documentos secretos dos Estados Unidos vêm a público conforme vão passando os anos. Então teve uma pesquisa muito grande nesses arquivos americanos para fuçar mesmo, esmiuçar os bastidores do golpe de 64. Eu nasci no exílio, nasci no México, estudei em boas escolas, universidades, mas eu sou filho dele e não sabia quem que estava atrás do golpe de 64. Então eu tinha essa grande pergunta, essa grande questão aí a responder. E aí a gente queria fazer um filme diferente. E foi esse foco nos Estados Unidos que nos trouxe revelações que são desconhecidas do grande público até. Nós temos aqui até são xerox de documentos da Central Intelligence Agency, conhecida como a famosa CIA. Está aqui. Esses eram os telex, que eles chamam de telex, que é aquela velha máquina que se escrevia daqui, estava nos Estados Unidos. Aliás, tem uma coisa curiosa, você deve saber disso. Quando teve uma revolta dos sargentos em Brasília e que eles cortaram todos os meios de comunicação, exatamente. Só se esqueceram do telex. Exatamente. Então, o Exército foi avisado daquela situação pelo telex, que cortaram o telefone, telegrama, tudo. Isso foi ainda no governo João Goulart. Eu morava em Brasília, Exatamente. Era colunista político da rede de jornais da Última Hora nessa época. 1962, setembro de 1963, para ser exato. A gente chegou a trabalhar, porque eu trabalhei na Última Hora na mesma Trabalhamos época. juntos aqui em São Paulo na Última Hora em 1960, 59, 60. Exato, o Inácio Loyola, Remo, claro. Né? Aquele que fazia caricatura, como é? Otávio. O Otávio. O Jorge Miranda Jordão, que é meio contra parente teu também. É contra primo. Contra primo, Enfim. Mas Ele é sobrinho da minha madrinha de nascimento. Então tinha um coparentesco. Mas você disse há pouquinho que o filme anunciou que era um filme sobre o golpe militar. Não é um filme sobre o golpe militar. É um filme sobre os segredos do golpe militar. O golpe militar, então, nós sabemos. O filme é sobre os segredos que não se revelou do golpe militar, que é a participação dos Estados Unidos. E de uma forma tão intensa, né? Porque
o que se dizia até hoje, ainda se diz, é que os Estados Unidos simpatizavam com o golpe, né? Mas foi mais fácil achar esses documentos do que achar documentos no Brasil. É verdade, João, é verdade. Aqui no Brasil foi muito difícil o acesso, inclusive as imagens do João Goulart, das reformas de base, dos filmes, que eles foram produzidos em 62, 63, sumiram, né? Você não encontra boas imagens do João Goulart. Teve todo um trabalho até de recuperar uns depoimentos do Jango, defendendo a reforma agrária, que estavam quase esquecidos aí nos nossos arquivos, né? Os Estados Unidos, queira ou não, guarda muito melhor a sua memória, a sua história do que a gente. E mostra muito melhor também, né? Depois de alguns anos, né? Depois de 30 anos, mas mostra. Principalmente isso, mostra. Agora, você chegou a ser um dos trocados. Eu fui um dos trocados pelo embaixador americano. Isso, digamos, é o que me liga ao filme. É o que me liga ao tema do filme, à temática. Porque o embaixador dos Estados Unidos promove o golpe de Estado, como a documentação demonstra, o golpe de Estado para derrubar um governo constitucional, promove em nome da democracia. Bom, se implanta com esse golpe de Estado uma ditadura e eu sou um dos combatentes contra a ditadura. E acabo preso e sou libertado em troca do embaixador dos Estados Unidos. Então, como as coisas... Isso foi em que ano? Eu saí do Brasil em 1969. 69. Logo depois do AI-5. O AI-5 foi em dezembro de 68. Logo depois, 9 meses depois do ato institucional número 5, que foi a implantação definitiva da ditadura sem disfarce. Até então, a ditadura se disfarçava de democracia, etc., bancava a virgenzinha num prostíbulo. Está entendendo? Anjos, como dizia o então pró-revolução Carlos Lacerda, anjo da Condilagem, né? Anjo da Condilagem. A Condilagem era a rua da prostituição no Rio de Janeiro. E que as prostitutas tinham sempre um anjinho na parede, um crucifixo. Agora, quer dizer, o sequestro do embaixador, isso é que às vezes gera uma certa confusão. Foi antes do AI-5? Não, depois do AI-5. Foi depois do AI-5? O AI-5 foi em dezembro de 68, quando a ditadura, como eu digo, perde os seus disfarces. Se mostra como ditadura. E o sequestro do embaixador americano foi em setembro de 1969. Já foi depois da ditadura. Tem gente que diz, não, foi antes. Não, claro que foi depois. Evidente que foi depois, né? E às vezes também querem comparar o caso da revolta urbana, né, brasileira com o caso do italiano que foi asilado no Brasil como terrorista. Como é o nome dele? Battisti. O Cesare Battisti. Não Querem comparar as duas coisas. É impossível, porque o governo italiano é um governo democrático eleito pelo povo. Claro. E eles mataram gente em nome disso. Quer dizer... é totalmente diferente. Aquelas revoltas que houve na Itália, que foram pequenos grupos, inclusive isolados da população, foram coisas meio demenciais, está entendendo? Há um momento da juventude que a juventude se torna meio demente. Às vezes demente para coisas boas, às vezes demente para coisas más. Aqui a coisa do Cesare Battisti não tem nada a ver com a resistência à ditadura no Brasil. Nada. Ou a resistência a qualquer ditadura. A qualquer ditadura. De direita ou de esquerda, de centro, ou de contracentro, né? Mas nós estamos nos rebelando contra uma ditadura implantada em nome da democracia. Agora, o que o filme mostra, o segredo do filme, que eu digo, é a participação dos Estados Unidos, a participação direta, né, Camilo? A gente vai mostrar uns trechos aqui. Deixa eu te perguntar antes. Você foi trocado junto com o Zé Dirceu? Junto com o Zé Dirceu. Junto com o Zé Dirceu. Eu conheci o Zé Dirceu nessa oportunidade. Conheci o Zé Dirceu, ambos algemados, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O Zé Dirceu vindo de São Paulo e eu preso no Rio. Fui preso no Rio de Janeiro. Vamos mostrar essa foto, que é uma foto histórica, famosa. Exatamente. Onde está ali... O Zé Dirceu, o segundo... Mostrando as algemas. Mostrando as algemas. Sabe por que ele mostra as algemas? Não. Porque eu estava em cima. Como eu era o único do Rio de Janeiro nessa foto, os que estavam tomando a fotografia me conheciam. Então faltou gente embaixo. Então ele disse, Flávio, te agacha.
Então eu me agachei. No momento, nós não podíamos falar, no momento que eu me agachei, eu disse, vamos mostrar as algemas, que estava o pessoal meio como... E o Zé Dirceu, que é um homem muito corajoso, viu? Mostrou as algemas. Eu estou ali naquela pontinha ali, mostrando as algemas também. E alguns, como o Vladimir Palmeira, que é ali no canto esquerdo, está meio que não mostrando as algemas. Alguns outros, como um advogado aqui de São Paulo, que cobre as algemas, tá entendendo? Como bom advogado, cobre as algemas. Você tem algum empecilho para entrar nos Estados Unidos? Engraçado. Sabe que eu agora não. Estou perguntando por causa do Gabeira, que o Gabeira não, parece que... Agora com o companheiro Obama na presidência, não. Com o companheiro Bill Clinton também não. Mas estive no governo do Bush pai, negado um visto. Depois eu fui aos Estados Unidos, que tirei um visto em Buenos Aires. Eu morei 21 anos em Buenos Aires, tirei um visto em Buenos Aires, e aí já era na época do Clinton. Do Clinton, não foi antes, né? Mas Jimmy Carter. Do Carter. O Carter nos apoiou muito. O Carter e o Bob Kennedy nos apoiaram muito. Se não fosse o Carter, a redemocratização no Brasil não teria ocorrido tão rapidamente como ocorreu. É verdade. E não teria caído em cascata uma série de ditaduras. Exatamente. Na América do Sul, se não fosse o Carter. Agora, o Kennedy não é o democrata que se pinta também, não é não? Essa é uma boa colocação, João. Uma das grandes preciosidades dessa fuçação nos arquivos foi descobrir um diálogo do Kennedy em 62. Isso. Em 62, né? Gravado, dois anos antes do golpe. Gravado na Casa Branca, que estava até inaugurando o sistema de gravação da Casa Branca. Nesse dia, vê como Deus é brasileiro. Nesse dia, a Casa Branca inaugurava o sistema de gravação de todas as entrevistas. E nessa gravação você escuta a conversa do Kennedy com o embaixador, o Gordon, já armando a conspiração civil e militar, numa conversa de meia hora, eles resolveram tudo em meia hora, do que ia acontecer em 64. Claro, e com isso eles oficializam... A posição do Kennedy é muito mais forte do que a do Lyndon Johnson, né? Pelo que, se eu entendi, quem está falando o que ali? Não, quem está falando esse último aqui é o Johnson, exatamente. Eu quero que seja uma mensagem... calorosa ao Castelo Branco. É o reconhecimento do golpe de Estado. Então é o reconhecimento do golpe de Estado. Quando os Estados Unidos reconhecem, eles não podiam reconhecer um governo ditatorial, porque a imprensa norte-americana estava contra, e a opinião pública norte-americana também. Então eles reconhecem, o Johnson, não, eu prefiro reconhecer. Não, mas diz o assessor, mas eles estão prendendo gente lá, estão maltratando gente. O assessor o verdadeiro democrata. Né? Não, mas estão prendendo. Vamos mandar uma mensagem de rotina. Eu disse, não. E tem que prender gente nos Estados Unidos e no Brasil também. Que era o protesto dos jovens americanos contra a guerra do Vietnã. Que foi apoiada pelo Kennedy. Também é uma coisa meio... Sim. Agora aí, compreensível. Jô, o grande problema, o grande tema que o filme revela, que o Camilo revela no filme, é a participação militar direta. Os Estados Unidos mandaram uma frota, se sabia que a frota tinha vindo, a Operação Brother Sun, irmão Sun, né? Mas a frota veio, né? Isso veio, ficou aqui pertinho de Santos, pronta para agir, né, no caso de uma reação do João Goulart. Acabou que o golpe aconteceu sem reação, né? Talvez você explique melhor por quê. A população já estava convencida, digamos assim, que o Jango era um comunista, mas isso foi fruto de uma campanha maciça, João, na mídia, no rádio. Você viveu a época. Nossa! Né? E eu acho também que o Goulart, com todo respeito, não tinha o estofo que se pensava que ele teria para assumir uma liderança dessas. É verdade. Porque era um estancieiro que entrou na política porque era amigo do vizinho do Getúlio e dava conselhos ao Getúlio de como criar o gado, etc. Era uma pessoa fascinante. Eu o vi pessoalmente, quando ele falava, ele tinha um carisma impressionante, mas não era. Eu vi uma vez, eu estava filmando com Golias, olha só, no Cais do Porto, ele era ministro do Trabalho. Eram 6 horas da manhã, de repente pararam 2 limusines, ele saltou com assessores, se reuniu com líderes sindicais do Cais do Porto que estavam ali, a gente parou a filmagem,
e diz, não pode, tá aí um ministro e tal. A gente ficou vendo, ele discursou junto aos líderes do sindicato que estavam ali e soltaram rojões juntos, 6 da manhã, festejando. Aí entrou no carro com os assessores e foram embora. Quer dizer, ele tinha um poder de fascínio, né, de fascinar, mas não era o líder para segurar uma barra daquelas. Num momento de Guerra Fria, em que havia nos Estados Unidos uma patologia, uma enfermidade, uma doença da ameaça do comunismo internacional, né? Tinha havido a Revolução Cubana, né? Mas os Estados Unidos monta direitinho, a partir ainda do governo parlamentarista, e trazem da Itália um coronel, Vernon Walters. O adido militar, o Vernon Walters, que era grande amigo do Castelo Branco. Ele e o Castelo tinham sido grandes amigos, né? Na Itália. Na Itália, na campanha durante a Segunda Guerra. E o Castelo Branco é escolhido bem antes, já em 63, já tem telegramas recomendando ele como um fiel devoto aos princípios dos Estados Unidos, né, como um católico de primeira linha. Então você vê que o Castelo já em 63 já é o escolhido, né, pelos Estados Unidos para assumir a presidência. É engraçado que a gente sempre ouvia disso, dizer, não, os Estados Unidos estão ali esperando para, caso não dê certo, para vir apoiar. Mas a gente achava que isso havia um pouco de mito em torno disso, de exagero. E está se vendo agora que não. Não, é pior. Ou seja, não foi o apoio dos Estados Unidos, os Estados Unidos fizeram a estruturação do golpe, a organização do golpe militar, do ponto de vista militar, não só civil, foram feitos pela CIA, a documentação está toda aí. Os americanos têm isso, é maravilhoso. Eles liberam a documentação. A primeira foi 20 anos depois, foi a primeira que eu recebi, essa documentação, 20 anos depois. 74, eu recebi em 76, 22 anos depois. Mas e agora está praticamente toda liberada, né? Quase toda. Né? E o interessante é que o filme está se dando bem nos Estados Unidos. Né? Eu falei aqui já nisso, o Geneton Moraes Neto fez um programa na Globo News, entrevistando um soldado americano que mandou, você viu, né, uma carta pedindo desculpas aos iraquianos. Isso. E coassinada por centenas de soldados, dizendo que eles foram utilizados, foram enganados, foram realmente utilizados pelos Bush, que ele perguntava se o Bush conseguia dormir, porque ele não conseguia dormir. Eu acho que esse é o grande valor da democracia americana, é que você acaba sabendo das coisas, não tem como tapar o sol com a peneira. Então, Tom, já tem 30 anos, mas isso tudo vai sei lá, informação sempre é importante, né? Então, quando está documentado, esse filme estreia quando? 29 de março, em 7 capitais. Então, acabou de estrear hoje que o programa, nesta Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa. Eu espero que essa Sexta-feira Santa, que essa Semana Santa, seja uma santa semana para a estreia do filme. Só para arrematar aqui a ideia da coisa caricatural, das coisas estapafúrdias, chegam a ser cômicas. Sabe que os Estados Unidos enviam essa frota em apoio ao golpe, com quanto? Um porta-aviões, 4 destroyers, né? Isso, 4 destroyers, 2 cruzadores e gás lacrimogêneo para contenção de manifestações, né? E 4 navios tanques, isso. 4 navios tanques para abastecer. Bom, aí a esquadra volta, o João Goulart não resiste, tá? A esquadra volta e volta para os Estados Unidos. Aí sabe que quando assume o governo deles, aqui, o governo do Castelo Branco, eles mandam a conta. Mandam a conta para o governo brasileiro reembolsar os Estados Unidos pelo gasto que eles tinham tido com a operação naval. E foi reembolsado? Não, aí o governador, o embaixador Gordon interviu para que... Achou que aí era demais. Era demais, mas eles queriam cobrar a conta. O Brizola me contou uma história, que eu não sei se é verdade, mas enfim, contada por ele, que o Brizola estava disposto a resistir. E o Jango estava já indo para a fazenda dele, fora do Brasil, e o avião parou em Porto Alegre,
Isso. O Brizola foi ao aeroporto para recebê-lo e disse: eu senti que não ia haver reação, porque a primeira coisa que Jango me disse foi: como estará o tempo no Uruguai? Aí eu vi que aquilo não tinha jeito. O Brizola era homem da resistência. Tinha resistido em 1961. Isso. O Brizola impediu um golpe de Estado em 1961, quando o Jânio Quadros renunciou à presidência. É verdade. Que os ministros militares disseram que não davam posse ao vice-presidente João Goulart, que estava na China comunista. Ninguém ia à China. Ele estava em visita oficial. O Brizola fez uma resistência exitosa. Legalistas, né? A legalidade, a campanha da legalidade. A legalidade. Que aparece no filme, não? Aparece no filme, começa com a legalidade e termina com o sequestro do embaixador. Eu adoraria continuar esse papo aqui até de madrugada. Aliás, já estamos de madrugada. Mas... até mais madrugada ainda, né? Eu conversei aqui com o meu ex-colega de redação. Você se lembra quando eu invadi a redação, que a gente estava lá entrincheirado? Eu não estava, eu estava nesse momento no Rio, porque eu fazia um estágio aqui em São Paulo. Eu era da última hora do Rio e Porto Alegre. Bom, mas isso, eu fiquei sabendo que isso ficou nos anais da história do jornalismo. É verdade. A invasão, o invasor Jô Soares. Conversei aqui com Flávio Camilo Tavares. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns e daqui a pouco a gente volta.